Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico nesta noite, que nós vamos dar a sequência, um estudo que há 2 meses atrás nós iniciamos. Depois você pode acompanhar aqui no cardzinho, aqui em cima, né? Você pode acompanhar o estudo 1. E hoje, então, nós vamos ter a sequência do É o Fim da Picada. Nós vamos estar falando sobre assuntos do cotidiano, questões polêmicas. Claro que nesses 2 estudos aí, a gente não vai responder tudo, não tem condições, né? Mas apenas dar um princípio, a gente apenas dar uma pitadinha do que a palavra de Deus pode nos orientar, né, nesse sentido. Nós vamos já chamar, então, nosso querido, o pastor Sérgio Renato Flor. Muito boa noite. Muito boa noite, pastor Heber. De volta após alguns meses aí, aquecendo os tambores de novo para voltar a conversar com o povo aí um pouco mais para o centro do país aqui, né? Hoje eu estou me colocando como sulista praticamente aqui, né? Comparando conosco aqui, né? Mas é uma alegria grande estar de volta aqui e continuar com o nosso assunto, com o nosso bate-papo. E hoje, com certeza, vai dar para a gente conversar mais, né, pastor Heber? Assim, trocar ideias mais, né? Do que um falar e o outro falar. Eu encerrei o assunto lá, na outra vez, falando que, a gente vive uma época de intolerância, de intransigência, né? A gente olha para o lado, a gente pisa de uma forma, ou fala uma palavra, pronto, já... alguém se ofende, ou alguém leva isso para um ponto assim que, às vezes, não era a nossa intenção. Às vezes, não era a intenção que a pessoa fez ou falou, né? Então, mas essa intolerância, ela tem um fundo, nós falamos isso outra vez, o pecado que está em nós, não adianta, nós somos pecadores e a gente vai, de uma ou outra forma, ser intolerantes, mas... Eu queria começar com uma história de Jesus, uma parábola que ele contou, e no final dessa parábola ele fala o seguinte, e é uma realidade hoje, né? Ele fala o seguinte: será que quando Jesus voltar, o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé e amor na terra? Essa pergunta Jesus fez lá no início do século I, lá no início da nossa era. E qual é o contexto? Olha o contexto dessa frase de Jesus. Jesus conta que uma certa viúva, que na época, né, lá de Jesus, no Antigo Testamento, as viúvas não tinham muitos direitos, né? E havia algumas pessoas que queriam usurpar aí, roubar, enfim, tirar o que ela tinha dado do marido dela, enfim. E ela recorreu a um juiz da cidade. E o juiz fez pouco caso dela. Hoje diríamos, ele foi preconceituoso, sei lá, né? Porque ele não ia receber muita coisa mesmo, né? Viúvas dependiam dos favores, então... E até porque naquela época não tinha seguro, né? Não tinha previdência, né? Não tinha um amparo do governo ou das autoridades para as viúvas. Né? E nem direitos humanos não tinha. Não tinha essa coisa, né? Então, Jesus disse que ela recorria todos os dias ao juiz, e o juiz nada. E ela estava todo dia, enchendo a paciência do juiz, até que, por fim, e Jesus fala que o juiz era mau, era corrupto mesmo, ele queria dinheiro, né? E como ela não podia oferecer nada, então ele nem dava atenção. Por fim, cansado daquela mulher todo dia, enchendo a paciência dele, ele atendeu o pedido dela, resolveu o assunto dela, né? Pronto. Então, Jesus veio com essa palavra, né? Será que quando o Filho do Homem, então ele estava se referindo a ele mesmo, né? Quando Jesus vier uma segunda vez, será que ele vai encontrar amor, respeito, fé na Terra? E hoje a gente vive isso. A gente vive essa realidade de corrupção, ódio, né, preconceito para tudo quanto é lado. E as pessoas atendem as outras pessoas se elas sabem ou se elas preveem que vão receber algo em troca, né? Quantas vezes já houve, por exemplo, inundação em uma parte do país, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, então, houve muita chuva, houve enchente, muitos desabrigados. Aí, em outros estados, né, São Paulo, enfim, Rio Grande do Sul e tal, se faz um grande levantamento para comida, para água e para um monte de coisa.
E uma vez, uma reportagem, isso várias vezes aconteceu, mas eu me lembro de uma vez, um repórter perguntou para a pessoa que estava ajudando ali, né? Nossa, que bacana, seu gesto é muito legal, nossa, muito obrigado, porque você está levando, acho que era água ou roupa, para ser levado lá para outra região. A resposta da pessoa, eu estou ajudando, né, porque hoje são eles que precisam, de repente amanhã eu posso precisar também, né? Assim, interesse. Então, o interesse por o favor em troca, né, ou por dinheiro, e isso também... aí nós vamos voltar ao assunto de antes, né, essa questão do preconceito. Então, essa intolerância para com as outras pessoas. Intolerância, o que é, gente? É bom a gente recordar um pouco, porque a pessoa intolerante, ela no fundo, ela se acha melhor. Ela se acha mais do que o outro, né? Especialmente na questão de vingança, por exemplo, né? Alguém me fez um mal, sei lá, qualquer coisa, enfim, grave, tá, tudo bem, não vou dizer que foi uma coisa simples, a pessoa fez uma coisa grave contra mim, então, eu me acho no direito, né, porque se eu não devolver na mesma moeda, né, então eu vou ser menos, então eu preciso provar que eu sou melhor, mais forte, e devo dar o troco até superior, né, porque a pessoa aprenda a não mexer mais comigo, né. Então, Jesus, nessa parte, foi muito claro, né? Se você faz o bem só para os teus amigos, o que isso vai mostrar que você é, né? Agora, você vai ser diferente se você fizer o bem para o teu inimigo. Então, Jesus, já na época, mexeu com esse assunto muito, assim, muito delicado. O apóstolo Paulo, aos Romanos, fala, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se ele vier precisando da sua ajuda, aquele cara que te fez o mal, aquela pessoa que te fez o mal danado, precisa de você, de repente, ajuda. Dê uma água, sei lá o quê, empresta dinheiro a alguém que já te roubou. E Jesus faz um comparativo, né? A mim o fizeste, né? Como se estivesse fazendo para ele mesmo, né? Exatamente, né? Então, isso é importante a gente ver. Isso eu iria colocar mais no final, porque nós vamos falar sobre alguns outros assuntos, mas isso é importante, o que você colocou, pastor. O bem que eu faço para alguém, eu faço para Deus. O mal que eu faço para alguém, eu faço para Deus também. A gente precisa colocar essas duas situações. Então, se eu faço mal para alguém, não importa se ele fez o mal contra mim, mas se eu fizer o mal contra ele, eu estou me vingando, sim, eu estou fazendo mal contra ele. E ele fez o mal contra mim e fez o mal contra Deus. Muito bem, né? Agora, se eu fizer o mal para ele também, eu estou fazendo mal contra Deus. Ainda mais porque eu como cristão, sei que Deus pede para que eu não faça isso, né? Eu lembro da história da Bíblia, o Davi, quando o Saul, que era o rei de Israel, quando ele soube que Deus já tinha colocado ele mais ou menos para escanteio, e que o Davi era o novo rei, o futuro rei escolhido, o Saul começou a perseguir o Davi. A perseguir mesmo, com o exército inteiro, né? E, claro, o Davi também tinha os seus amigos, tá, o seu exército. E duas oportunidades. O Davi teve chance de matar o Saul, né? Aí até o soldado dele, o amigo do Davi, assim, Davi, meu senhor, tá ali o seu inimigo, é só ir lá e, né? E o que Davi disse? Não, no caso, naquela situação, Davi falou, o Saul ainda é o meu rei, né? Eu ia falar depois alguma coisa sobre isso, mas podemos até entrar agora, né? Que nós somos também, às vezes, intransigentes, nós somos como os nossos governantes, né? Como eu não sou PT, então eu falo mal do governo PT. Se eu não sou PSDB, se eu não sou PFL, PSL, ou P das quantas, uma coisa é criticar, outra coisa é eu falar mal, ou eu fazer algo contra, né? Em época de eleições eu falo aqui, né? Sim, gente, é o seguinte, se vocês querem me convencer a votar no candidato de vocês, não fale mal do outro candidato, falem bem do seu candidato. Porque quando começa a falar mal do outro candidato, eu já sei que, então, pode parar. Que a proposta desse atual candidato não é bom, né? Pois é, né? Se eu passo a falar mal do outro candidato, meu concorrente, os meus argumentos já foram
já foram para o espaço, né? Então, esse é um critério. Aí, essa questão de vingança, eu só vou contar aconteceu lá em Curitiba, eu fui pastor em Curitiba, lá no início do ministério, então ocorreu a seguinte situação. Uma jovem senhora, ela fez o concurso lá no Banestado, na época, o banco lá do Estado, e ela passou. Então, a pessoa começa ali em cargos menores, então vai evoluindo, né? Então, depois de algum tempo, breve tempo, ela era muito eficiente, muito assim... capaz, e ela já chegou naquela função de caixa. E no caixa havia uma outra pessoa, uma outra mulher na época, né, que já estava há algum tempo ali e não subia na vida, né? E não progredia. E, pelo andar da carruagem, essa senhora da igreja iria de repente, subir mais. Um dia ela me ligou. Disse, pastor, assim, eu estou com um grande problema aqui. Eu estou com 2 problemas. Eu estou tendo muitas diferenças no meu caixa, né? Diferenças grandes, né? E outro problema é que eu soube, por uma amiga minha aqui, que tem uma outra moça aqui do banco que fez um trabalho contra mim. E eu acho que é por isso que eu estou tendo essas diferenças no caixa. Então, essa minha amiga falou assim, não, o que você tem que fazer é fazer um contra-trabalho, né? Aí eu falei assim, né? Só um pouquinho. Vamos separar as duas coisas. Uma coisa, você está tendo diferenças no caixa. Outra coisa é a pessoa te fazer um trabalho. Então, se você fizer um contra-trabalho, lá, sei lá onde, lá nesses centros de, sei lá, das contas aí, né? Você vai estar se rebaixando ao mesmo nível que ela. Né? Quebrar o feitiço com outro feitiço. Essas palavras. Então, faz o seguinte, faça 2 coisas, né? Quer dizer, eu sugiro, né? Uma, foca no teu trabalho, calma, né? Faça a coisa com mais atenção e tal, e ora, deixa que Deus resolva o problema lá com a sua amiga, entre aspas, colega de trabalho. Passou um tempo, e ela me ligou de novo, assim, pastor, lembra aquela história lá? Assim, tá. Pois é, pastor, as minhas diferenças diminuíram. Realmente ali eu estou, né, foquei mais e tal, beleza. Sim, e a outra pessoa foi demitida do banco. Banestado era concursado. Né? Então, para uma pessoa ser demitida, é preciso que algo sério tenha acontecido. Se então, fique tranquila, você não fez nada contra ela, né? Você só colocou na mão de Deus. Então, é isso que o apóstolo Paulo pede lá em Romanos. Deus fala assim, deixe que eu me vingo. Né? Inclusive, até só te interrompendo, pastor, sobre a questão do tema da vingança, nós temos aqui no card, você depois pode acompanhar lá no Bom Estarmos Aqui, nós temos um estudo sobre a vingança também, que era um tema que também muitos dos nossos ouvintes, espectadores pediram. O pastor Roberto Schulz falou sobre a vingança, justamente sobre essa questão aí, que a vingança, ela é de Deus, né? Deixa Deus fazer, né? Não nos compete esse tipo. Então, se você quiser acompanhar, depois, então, dá uma clicada aí no cardzinho aí, você vai poder, então, acompanhar só esse tema sobre a vingança aí. Tá bom? Mas ótimo, então, maravilha, né? Bom. Então tem esse recurso que já foi um estudo só sobre esse assunto aqui, né? Sim. Então é assim, eu sei que é difícil, é complicado para mim, ser humano, né? Assim, a gente realmente engolir o sapo, o camelo, o elefante e ficar, né? Mas Deus fala assim, se você se vingar, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir ficar mais tranquilo, você não vai ficar mais feliz. Né? Não vai resolver. Né? Você vai satisfazer, a sua vontade de, entre aspas, igualar a situação. Ego, né? Exatamente. Né? Eu quero fazer e acabou. Né? Porque isso vai muito de encontro também ao que eu acho que as pessoas estão pensando, né? Então, as pessoas falam assim, mas o Sérgio não fez nada. Poxa, a pessoa lá fez aquele monte lá contra ele lá, e ele nem nada, né? Ele é um... Aí vem os palavrões aí, né? Então nessa questão de provar que eu sou aquilo que as pessoas estão dizendo que eu não sou, enfim, então eu me sinto assim, sei lá, meio que forçado, né?
a fazer algo, né, para, como é que limpar a minha honra, como se dizia antigamente, né, tem que lavar a minha honra, né, não levo desaforo para casa, essas frases que o pessoal coloca assim, né, como se isso fosse me tornar maior perante as pessoas, né, pode ser que perante as pessoas, sim, mas aí eu sempre tenho que ver, bom, aí, se eu sou um cristão, né, o que isso vai me enaltecer perante Deus? O que isso vai me ajudar perante Deus, né? E aí, só para a gente continuar, né, a intolerância também vem nessa questão, a gente ouve tanto disso, até houve um jogo de futebol aí que foi suspenso e que foi jogado de novo aí, né, por causa de intolerância, injúria racial, racismo, para mim é a mesma coisa, porque quando como é que é? Esse desprezo, né, aí vem a palavra fobia, em grego quer dizer medo, mas também tem o sentido de aversão ou desprezo, né? Então, essa fobia, nessa questão de cor de pele, imagina como é que eu me sinto, né, cara? Assim, eu, né, alemão, cabelo branco, olho azul, tendo que ver meus contemporâneos também caucasianos fazendo um monte de coisa por aí, né? Assim, a gente fica com o coração apertado, né? Porque, como, assim, a gente tenta não fazer isso, a gente tenta seguir a vida normal, vendo as pessoas, conversando com as pessoas, mantendo respeito com as pessoas, que é o que Deus também pede, e aí ver que pessoas como nós, assim, têm um desprezo imenso, desprezo violento, né? Assim, uma aversão, vamos colocar um termo bem mais forte, porque o outro não tem a pele que eu tenho, né? E aí vem essa questão de, então, se eu sou dessa forma intolerante ou racista, enfim, é porque eu me acho melhor, né? É porque eu me acho superior, como é que é o nosso grande amigo, entre aspas, entre muitas aspas, né? Adolf Hitler dizia, né, que a nossa raça é superior, né? Superior o quê, né? Então, muito disso, né? Se nós fôssemos um país de uma etnia só, né? Mas, nossa, o nosso país é uma miscigenação imensa, né? Assim, de tudo quanto é tipo de raça e etnia, nós temos no nosso país, casamentos, filhos, parentes, mas ainda tem aquelas pessoas que se acham, né? Que se acham. E isso, inclusive, até mesmo sobre a questão de racismo também, nós temos mais um videozinho, acompanha aqui depois, né? Que o pastor Darlon Urich falou também sobre a questão do racismo de maneira mais aprofundada, né? Sim. Aqui o pastor Sérgio está pegando os assuntos que estão aí na mídia, estão na moda, né? Mas aí você pode acompanhar depois o estudo, né, no cardzinho aí em cima, né? E você vai poder, então, acompanhar também sobre essa questão do racismo. E sobre isso, pastor, já te interrompendo e botando uma lenha na fogueira aí, né? O senhor tinha comentado que antes aí a questão está muito politizada, né? Se eu sou vermelho, eu não sou do verde e amarelo, eu sou do verde e amarelo, eu sou anti-vermelho, aquela coisa toda, né? Nos meios de comunicação, até mesmo essas questões estão politizadas. A questão do racismo, a questão do assédio. Inclusive, tem até um ator da Globo, agora recentemente, que cometeu um deslize de assédio, e ninguém fala nada, assim, né? Então, foi um silêncio danado. O que o senhor acha sobre isso? Então, depende de quem parte o racismo ou o assédio. Eu estou fugindo um pouco do assunto do racismo, né? Mas está tudo no mesmo escopo ali. Racismo, assédio. Eu acho que depende muito também de quem que parte, né? De quem parte o racismo. Ou você não concorda? Sim, eu concordo, porque existe esse preconceito, né? Tanto da parte de uns para com os outros, como dos outros para com os uns também, né? Não são. Eu já ia falar também da questão cultural e social. Não existe somente um preconceito dos que têm mais para com os que têm menos. Não, os que têm menos também têm um preconceito contra os que têm mais, né? Exatamente. Então, quando se fala em diferenças, né, a gente vai falar de muitas coisas diferentes, né?
Assim, eu posso dizer que na minha vida, até na vida do meu filho, por exemplo, felizmente nunca encontrei um preconceito com respeito à síndrome, à questão dele, né? Mas eu sei que também, por causa disso, por questões ou físicas ou mentais, existe muito preconceito, lógico que sim, né? Por quê? Porque aquele que não tolera, ou aquele que não aceita o outro... Só por ser diferente, né? Exatamente, né? Por ser diferente. E não importa a diferença, né? Existe essa questão de que alguém um dia falou o seguinte, né? Como é que vamos ser no céu, né? No céu nós vamos ser de que jeito? Lá nós vamos ter 2 braços? Nós vamos ter 2 pernas? Nós vamos ter 2 orelhas? Eu não sei, né? O que é o normal, né? Essa discussão, debate, eu já participei de muitos debates desde que o Arthur nasceu, né? O que é o normal, né? O que é o normal, né? Quem é normal, né? Aí vem aquela famosa frase, né? De médico, de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, mas tudo isso, pastor Heber, é uma questão do pecado que habita em nós. Não adianta a gente querer fugir disso, né? Assim, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso. No fundo, eu tenho algumas questões no meu coração. Sim, tenho, claro que sim. Ninguém pode falar assim, não, eu estou isento disso. Ninguém está isento disso. Não existe. Não existe isenção nessa parte de, mas eu sou diferente, né? Eu nunca fiz isso, né? Bom, pode ser que eu nunca hipocrisia, né? É igual aquele fariseu e publicano, né? Como Exato. eu não sou como os demais, né? Eu sou diferente. Como eu sou bom, Deus, puxa vida, eu sou um cara bacana. Eu sou tão perfeito que eu não sou nem igual ao outro ali, né? Que nem o Garfield, né? Eu não tenho nenhum defeito, né? Acho que o único defeito que eu tenho é ser modesto demais, né? Né? Então, as pessoas hoje em dia, a gente vive assim, pisando em ovos, como se diz, né? A nossa sociedade, o nosso mundo de hoje chegou num ponto em que tá meio chato viver, né? Assim, sair de casa ou comentar alguma coisa, né? Você coloca, por exemplo, assim, você coloca alguma coisa no Facebook, por exemplo, assim, um texto legal, um texto, sei lá, né? Pronto, alguém vai achar uma palavrinha ali, alguém vai achar um ponto que você colocou no lugar errado, pronto, já acabou com o teu post, assim, estragou o teu dia. É uma expressão, tem uma expressão idiomática aí que ainda não está nos dicionários, né? É o chamado mimimi. Mimimi, né? Tudo é mimimi, né, pessoal? E é incrível, assim, agora vamos ao outro lado, né? Como tem pessoas que se ofendem por qualquer coisa também, né? Então, assim, existe a parte intolerante, existem aqueles que são intolerantes, né? Que não respeitam, né? Mas também tem aqueles outros que parece que ficam assim, esperando alguma coisa acontecer para poder cutucar, ou para poder falar, ou para assim. Então, existem os 2 lados, né? Isso que a gente não falou da questão sexual também, do preconceito sexual, né? Que aí alguns falam que a Bíblia é homofóbica, aquela coisa toda de que a igreja é homofóbica, e sabe, aquele monte de coisa toda, né? Então, assim, quando a gente começa a falar nesses assuntos, é bom que a gente sempre, nós como igreja, ou como cristãos, falemos o seguinte, né? Uma coisa é a pessoa, é o ser humano. Outra coisa é a prática, né? Mas aí as pessoas confundem muito, né? Esses dias alguém assim, perguntou para mim sobre a questão, Jesus um dia falou assim, tem aquelas pessoas que já nascem eunuco, né? Então, eu expliquei para a pessoa, sim, eunuco não é homossexual, eunuco são 2 explicações, uma é aquela que foi castrada por algum motivo, e na época havia lá os motivos para se castrar alguém, ou eunuco também se refere à pessoa que está solteira por vontade própria e que não quer se casar, pronto.
Mas algumas pessoas utilizam essas passagens bíblicas para explicar outras coisas, né? Então, quando a gente explica diferente, como o texto bíblico fala, aí, nossa, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é tal, né? Então, é preciso que a gente mantenha a nossa pregação bíblica, né? Então, sobre um outro assunto aí que surgiu aí, um dia eu falei no culto, gente, ó, se vocês querem brigar com alguém, briguem com a Bíblia, tá? Eu mostrei assim, olha, é Deus quem fala aqui, não sou eu, né? Acho que o assunto era sobre fofoca, né? Aí eu peguei o texto lá de Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo falou o seguinte, eu estou ouvindo aí de vocês que tem umas pessoas aí desocupadas, que não trabalham, e que vivem se metendo na vida dos outros. Eu aconselho esse pessoal a trabalhar um pouquinho, a trabalhar e se ocupar na vida, né? Eu falei assim, do que o apóstolo Paulo chama o fofoqueiro? De desocupado. Aí o pessoal olhou para mim assim, gente, não sou eu, tá? Tá aqui, ó. O apóstolo Paulo que falou, tá? Não tem nada a ver com isso. Né? E é verdade, né? Só faz fofoca quem não tem nada para fazer, né? Exatamente, né? É simples. Exatamente. Assim. Sim, né? Assim, fugindo um pouco do assunto, né? Aquela velha história, acho que você já contou também alguma mensagem e tal, né? Aquela história da mulher que olhava para o quintal da outra vizinha lá, e comentava com o marido, né? Olha só, como a vizinha ali é muito relaxada, ela nem lava direito a roupa, ela pendura a roupa toda suja lá, olha aquela lençol lá, que deveria ser branco, tá tudo sujo, ela tá pendurando, né? Em vez de lavar direito e tal, né? E todo dia ela reclamava, né? Aí um dia ela falou assim, até que enfim a vizinha aprendeu a lavar a roupa, agora sim. Aí o marido falou assim, não, é o seguinte, é que eu limpei a janela aqui da nossa casa. Às vezes eu olho muito para a vida do outro, né, e esqueço da minha própria vida. Aí tem aquela outra historinha, bom, hoje eu vou contar umas historinhas aqui, né, aquele cara que sonhou, aquela pessoa que sonhou o seguinte, né, ele sonhou que um anjo apareceu para ele, e levou ele lá numa sala, aí você olha, atrás dessa porta tem uma sala, com uma estante com a vida de todas as pessoas, inclusive com a sua vida. Então, você tem uma hora de prazo, você vai entrar nessa sala, você vai poder pegar o teu livro e muda o que você quiser no teu livro, muda tudo. Pode apagar, muda o que você quiser. 1 hora. Aí o cara assim, beleza, posso começar? Sim. Tchau. Aí o cara entrou na sala e tal, começou a procurar o nome dele, né, e tal, pá. Aí, nessa procura, ele viu ali o livro de um cara que ele odiava, né, um cara que, fez um monte de coisa contra ele, né, assim, já que eu posso, né, então, pegou o livro do amigo dele lá e mudou tudo, né, pôs um monte de coisa errada, coisa ruim, acidente, um monte de coisa, né, aí, quando ele colocou o livro lá, aí ele foi procurar o dele. Quando ele encostou no livro dele, o anjo falou assim, moço, 1 hora, acabou, pode sair. Então, moral da história, ele poderia ter mudado a vida dele, mas ele preferiu... Perdeu tempo com a vida do outro. Né? Isso mostra o quanto a gente é mal por dentro, e isso é bom a gente saber, né? Quer dizer, bom saber, né? É importante a gente saber. Eu sempre falo assim que quando Lutero escreveu aquele catecismo, né? Ele fala mandamento, ele explica o que é o Pai Nosso, explica o que é batismo, Santa Ceia, né? Então, aquele livrinho catecismo, o primeiro assunto do livrinho é mandamento, né? E por que Lutero podia começar os assuntos falando sobre Jesus, né, sobre, vida, né, e tal, mas ele começa a falar sobre mandamento, não matar, não roubar, não adulterar, não, um monte de coisa ali, não, e pá, né, e ele explicava o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que saber na vida é que eu sou mau, e que eu não consigo cumprir a lei de Deus, e que, para mim, o bicho está pegando, né. E aí, quando eu chego no 10º mandamento, eu falo assim, gente, o que eu faço agora? Aí vem o outro assunto que é
o credo. Deus Pai que me criou, que me amou, mandou o seu Filho, o Espírito Santo e tudo mais, né? Então, ele fez uma sequência ali. Então, quando Jesus fala algumas coisas na Bíblia, o apóstolo Paulo, enfim, né? Ele fala, assim, de maneira bem firme, bem assim, né? E nós aqui, aqui no nosso distrito, esses programas, até você também fez aí uma vez aí um estudo aqui da Hora Luterana. Fez. Né? E nós agora encerramos o capítulo 13, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, né? E o pastor Cláudio, que está na escuta aí, né? Ele pegou aquela parte do Romanos capítulo 1, né? Ali coloca esse texto para ele. Exatamente. Mas ele saiu muito bem, né? Aquele assunto espinhoso ali, né? Mas o apóstolo Paulo falava as coisas claras. Ele fala assim, é isso, gente. É isso e ponto final. Né? Assim, o que eu vou falar? Eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para agradar a Deus. E vocês têm que saber que isso é errado, que aquilo ali não pode, aquilo lá pode, aquilo Deus... sabe, Deus é muito claro, honesto, né? Interessante, né, pastor? Nós cristãos, à luz da palavra de Deus, a gente vê alguns assuntos que aí nós dizemos, é o fim da picada. E as pessoas hoje estão invertendo, né? Eles estão olhando para a Bíblia e vendo na Bíblia, nossa, mas isso aqui é o fim da picada. Né? Eu não posso aceitar isso. A Bíblia é machista, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é isso, é aquilo outro. Então está sendo a inversão de valores aí, né? O que o senhor acha sobre isso? Não, mas é verdade. Isso acontece, sabe por quê? Porque as pessoas tiram alguns assuntos ou alguns versículos do próprio contexto em que está ali, né? É muito fácil eu pegar uma palavra, um versículo solto na Bíblia, aleatoriamente, e fazer daquilo, assim, uma grande coisa, assim, sei lá, como é que é? O fio da meada para um objetivo de vida. Às vezes não às vezes não tem nada a ver, né? Isso é um problema, isso é uma dificuldade. Eu vejo outras. Primeiro, a autoridade da Bíblia em si. Né? Muitas pessoas querem colocar... Isso sempre foi ao longo da história, né? A ciência, a tecnologia acima da palavra de Deus, né? Então, pelo muito conhecer, pelos seus títulos de doutorado, PhD, acho que a Bíblia, então, é uma historinha que foi inventada para enganar uma meia dúzia de pessoas, né? Então, a própria validade da Bíblia hoje é questionada. E, às vezes, dentro da igreja a gente vê isso, né? A gente vê pessoas de várias denominações aí que pegam alguns trechos da Bíblia e parece que rasgam, né? Tem igreja que não prega a criação do mundo, né? Não vamos nem entrar em assuntos polêmicos, né? Vamos dizer assim, de criação do mundo. Uma coisa que para o cristão isso é tranquilo, né? Simplesmente rasgam. A ressurreição, dizer que foi só ficção, não foi realmente de fato, né? Mas esse é o ponto. Esse é o ponto que eu ia chegar agora aqui, né? Gênesis capítulo 1 e 2 porque está sendo colocado de lado, porque acontece tudo isso aqui hoje, né? Assim, a criação do mundo, nós sempre temos que voltar à ordem da criação do mundo, como Deus fez as coisas lá. Então, se eu deixo aquilo de fora, então acabou tudo, né? Eu ia falar isso justamente, né? Quando a gente lê, por exemplo, Gênesis, quando Deus criou homem e mulher, né? Aí Deus criou, fez o barro e tal, aquela coisa toda, e Deus fez macho e fêmeas ali. As duas palavras hebraicas, né, são duas palavras que são utilizadas lá, né? A palavra que se usa para homem, no caso, macho e mulher fêmea, são duas palavras assim, é um ser que é incompleto e só se completa com o outro ser. Então Deus fez a coisa tão... Exatamente, né? A palavra ali significa assim, uma parte não é completa, e a outra também não é. Eles só se completam quando se unem. Pronto, acabou. Eu vou fazer uma novíssima tradução da linguagem de hoje. É a tampa e a panela. Exato, mais ou menos isso, né? A tomada e como é que é? O plug e a tomada, né? Plug e a tomada, pronto. Né? Então, assim, quando a gente vai fundo, a gente estuda
a criação do mundo, porque lá está todo, aliás, lá no Jardim do Éden está toda a promessa de Jesus também, né? O Natal que a gente celebra, já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também, né? Se der tempo, tá, pastor? Aí, né? Vai dar, sim, vai. O Natal que a gente celebra, o nascimento de Jesus daqui a 10, 15 dias, né? Essa promessa está lá em Gênesis, está lá. Quando Deus fala para a serpente, olha, vou colocar inimizade entre você e a mulher, aquela coisa toda, e o descendente vai ferir a cabeça a mulher, o descendente vai ferir a cabeça da serpente e tudo mais, ali já está a promessa de um Salvador. Então, Gênesis 1, 2 e 3, vamos colocar assim, é toda a chave para eu poder agora cumprir, entender, interpretar a Bíblia. Quando eu deixo Gênesis 1 e 2 fora, bom, aí vem toda essa propaganda que tem por aí, ensinamentos que tem por aí, né? Como é que Deus quer, como é que Deus pensa, e o pensamento que Deus coloca para aquilo que ele determinou, enfim, que ele quis. Então, tudo que vai contra aquilo que Deus realizou lá, a vontade dele, todo o plano da criação, quando eu esqueço aquela parte da criação do mundo, eu inverto o que eu quiser. Aí, né? Aí que está o problema, né? O problema está literalmente nas origens, né? No Gênesis das coisas. Exatamente, coisa, né? Então é só eu abandonar as coisas lá e o resto então desanda, né? E é por isso que o apóstolo Paulo, os profetas, todos os salmos, né? Os salmos todos não, né? Mas grande parte dos salmos, isso a gente também enfatizou nesses estudos bíblicos da aula luterana, quando a gente falou sobre os salmos, muitos salmos reportam ao Deus que criou o sol, criou o mar, criou a lua, criou os animais. Assim, os salmistas escreviam músicas para o povo de Israel cantar, lembrando a criação de Deus, o Deus onipotente que criou, né? E um dos salmos muito bonitos, né? Quando o 139, quando Deus fala assim, Deus, de que forma absurdamente maravilhosa você me formou. Ele olha para a vida dele, para o corpo dele, que é uma maravilha, até hoje não conseguiram nem clonar, quer dizer, tentaram clonar, né? Quanto mais criar um ser humano. Assim, clonar um ser humano já é complicado. Até hoje não conseguiram. Quanto mais criar um ser humano, formar. Então, o corpo humano é uma das maravilhas mais absurdas, assim, fantásticas, né? E é isso que as pessoas tentam contestar, né? Que tudo veio por acaso, que as coisas vieram, né? Big Bang, tipo, né? O Big Bang lá e tudo mais, né? Aí vem a historinha lá mais uma historinha aí, né? Não, o Isaac Newton, o famoso físico, né? Ele, não sei se ele era cristão, mas ele cria em Deus, né? Então, um dia, ele mandou fazer, daqueles barcos de madeira que você vai, assim, montando e tal, né, bonitinho, com velas, um barco, assim, e ele colocou na mesa do escritório dele, né, lá, na época lá. E aí, um dia chegou um amigo dele, né, um físico também, um cara lá, né, que não cria em Deus, não cria na criação. Assim, pá, cara, que barco bonito, quem que fez para você, que eu quero um igual, né? Se não... apareceu hoje aqui, cara, eu estava sentado aqui na mesa aqui, e as madeirinhas foram flutuando aqui, e montou na minha frente, cara, né? Aí eu falei assim, cara, para com isso, né, tá zoando comigo, né? É claro que você comprou, alguém fez para você, né? Não, tô dizendo, cara, apareceu aqui, ó, pimba, pum, apareceu na minha frente aqui, né? Assim, tá bom, cara, se você não quiser eu vou descobrir quem fez isso aí, eu vou comprar. Aí o Newton falou o seguinte, interessante você, né? Você tem certeza que alguém fez esse barquinho aqui, né? É claro que alguém fez, lógico, cara, é claro que eu estou zoando com você. Agora, você acha que todo esse universo aí fora veio por acaso. Entendeu, amigo, o que eu estou querendo te dizer hoje? Né? Ele falou assim, então, um barquinho você teima que alguém construiu, né? Agora, o mundo todo aí fora, o universo, tudo como está, você acha que tudo veio de uma... Né? Então, é aquilo que você falou, pastor. As coisas que acontecem hoje têm um fundamento. Colocar a Bíblia em questão, né? A Bíblia é questionada, a autoridade da Bíblia. Assim, a Bíblia como ela é, o que ela representa, o que ela faz, da maneira como ela é colocada, o que ela fala.
E especialmente com respeito aos meus pecados. Aos meus pecados. E aí, pastor, só te interrompendo um pouquinho, né? Minha preocupação também, a gente vê, que dentro vamos dizer, da igreja, ou dentro do cristianismo, né? A gente vê que a própria Bíblia também é sendo deixada de lado. Né? Você pega aí, hoje tem a chamada teologia do coaching, né? Que é o quê? Você tem autoajuda. Então a Bíblia não é tão relevante, a Bíblia não causa transformação, renovação espiritual. Então o que é mais importante? São as técnicas de psicologia, as técnicas terapêuticas. Isso é mais importante do que a palavra de Deus que traz vida, né? Que transforma de fato. Então isso dentro a gente vê do cristianismo, né? O pastor hoje já nem usa mais roupas específicas, né? É tênis e calça jeans, né? O púlpito é transformado em um latão, né? Ou uma prancha de surf, né? Isso, e assim, a iluminação é diferente. Então, a Bíblia é apenas um acessório para dizer que nós somos cristãos. Mas de Bíblia mesmo não tem nada nisso. Um culto vazio, muito louvor, né? Que também às vezes é muito repetitivo, repete sem fim. Né? Então são cultos vazios, né? Não tem palavra de Deus ali, não é lido a palavra de Deus, não é pregada a palavra de Deus. E aí dá essas distorções todas aí, né? Sim, e aí você, especialmente nessa época, em especial nessa época da pandemia, que tem live para tudo quanto é lado, né? Inclusive a nossa aqui, né? Né? As pessoas têm live a madrugada inteira, né? O dia inteiro. E aí, muitas dessas coisas, né, assim, vem de encontro àquilo que a pessoa quer ouvir, especialmente. Aliás, tem uma frase que, esses dias eu até comentei aqui na igreja, alguém colocou no Facebook uma frase assim: antigamente, quando se falava em pecado, a pessoa mudava de vida. Hoje, quando a gente fala em pecado, a pessoa muda de igreja. Sim, essa igreja aqui, essa aqui não me serve mais, porque essa aqui está pegando muito no meu pé. Né? Exatamente, né? Então, aí o pastor é culpado muitas vezes, né? Se a palavra de Deus está dizendo, né? Aquilo que você mostrou ali, é a Bíblia, quer brigar? Briga com a Bíblia. Né? É aquele que falou. E por isso que o apóstolo Paulo falava, gente, eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para agradar a Deus. Então, se Deus me mandou, aliás, eu ia ler um texto bíblico aqui, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, aqui eu deixei vamos até lá, aberto. Vamos ler. Né? Segundo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 até 4. 2 até 3 e 4, né? Primeira carta de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e seguintes. Ele fala dos falsos mestres, né? É impressionante como esse texto é atual para hoje, atual, né? Ele fala assim para Timóteo: esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa, né? Essas pessoas ensinam que é errado casar e tudo mais, e falam um monte de coisa e tal. Aí na segunda carta, ele fala mais um pouquinho. Também no capítulo 4. Então, aqui fala de coisas dentro da igreja, tá? Agora, na segunda carta, capítulo 4, ele fala um pouco mais sobre isso. Porque prega a mensagem, insiste em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão a seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a eles o que eles querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, por favor, siga em frente, seja moderado e pregue a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo já falou isso, né? Que as pessoas vão deixar a palavra de Deus e vão procurar pessoas que preguem o que elas querem ouvir. Exatamente. Ah, mas que legal, que bacana. Nossa, é isso mesmo que eu queria, o que eu queria ouvir, né? E aí vem tudo que nós vemos hoje, né? Então, assim, nessa questão voltando aqui nessa questão de intransigência, preconceito e tudo mais, né? Tem um autor chamado John Maxwell. Ele fala muito sobre liderança, um cristão.
E aí ele dá alguns ensinamentos para líderes, né, para que os líderes possam assim, seguir avante e trazer outras pessoas também para a liderança. E ele fala o seguinte, duas coisas vocês precisam cuidar na liderança de vocês. Pessoas machucadas vão machucar outras, tendem a machucar outras. Então, se uma pessoa está machucando outra, é porque ela, por dentro, está sofrendo também e está machucando. A solução para esse sentimento, né, de intolerância, racismo, intransigência, é a minha relação com Deus. Não tem outro jeito, né? Então, se eu estou de bem nessa relação de Deus comigo, Deus, a minha relação com o próximo vai ser diferente nesse sentido também. Essa paz que Jesus veio trazer, assim, Jesus me reconectou com Deus. Então, essa paz, essa guerra que eu tinha com Deus por causa dos meus pecados. E agora, essa paz que eu tenho em Deus, ou com Deus, me leva em paz para o meu irmão também, ou para o próximo, ou para a outra pessoa. Né? Então, tudo isso que a gente vive agora no Advento e Natal, e outra coisa que eu sempre faço, uma diferenciação, que eu já fiz uma mensagem aqui também na Lapa, é o seguinte, a diferença entre trégua e paz. Trégua é um tempo limitado de não guerra, de não paz passageira, né? É uma paz passageira. E o que Jesus veio trazer é uma paz eterna, é uma paz contínua entre eu e Deus. Então, assim, é só voltando para a Escritura mesmo, é só voltando para Jesus, que tudo fez para que eu tivesse essa paz com Deus, e ele falou o seguinte, agora, o que depender de vocês, tenham paz com as outras pessoas também. Então, a gente lamenta, a gente sente quando pessoas são intolerantes, quando pessoas odeiam, quando pessoas fazem coisas por ódio, né, ou falam coisas por ódio, né, a gente lamenta, né? E tudo isso começa em casa. Em casa é que começa esse respeito a Deus, esse respeito às pessoas. Então, só para, assim, agora vou ter que falar do meu filho também, né? Um pouquinho, né? Faz um tempo atrás aqui, acho que faz uns 6, 7 anos atrás, houve aquelas badernas aqui em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, aqui foi por causa de 20 centavos na passagem do ônibus, o pessoal começou a quebrar tudo, mostrou cenas do pessoal dilapidando porta de vidro, enfim, né, fazendo uma quebradeira na cidade. Aí o Arthur, assistindo essas reportagens, falou assim, mas esse povo não tem pai em casa, não? Esse povo não tem mãe em casa, não? Né? Então, assim, quando eu passo para os meus filhos em casa esse respeito, esse temor a Deus, não medo, mas esse amor a Deus, quando a gente passa para a família essa questão de amar o outro, porque eu amo a Deus, quando eu passo para os meus filhos em casa, ou para as pessoas em casa, que Deus espera isso de mim, e que a paz no mundo depende também de como é a vida, as coisas podem mudar. Seria bom a gente voltar a estudar os capítulos primeiros da Bíblia, lá de Gênesis, né? E aí depois aos primeiros capítulos dos Evangelhos, quando falam que Jesus nasceu, e que nesse Natal a gente volte para as páginas da Bíblia e veja o quanto Deus nos fala sobre olhar para o próximo com respeito, perdoar o próximo, e esse próximo é qualquer próximo, todos os próximos. E bem próximo. Não só um ou outro, né? Mas todas as pessoas. E essa época da pandemia também veio ensinar isso. Eu acho que já foi falado isso muitas vezes, mas é bom sempre lembrar, né? De que a gente aprendeu a respeitar o outro, que eu uso máscaras, eu uso álcool gel, não só para me proteger, mas para não infectar o outro. Então, assim, esse pensar no outro, acho que isso, né, algumas pessoas aprenderam, outras não aprenderam, outras não estão nem aí, né? E nem vão aprender. E nem vão aprender nunca, né? Mas é o ensinamento que a gente tem. Então, que esse Natal, a gente reflita bastante sobre, né, sobre esse paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E todo mundo Ele quer bem. Especialmente aqueles que Ele quer ver no céu, nós, e as pessoas para quem a gente falar disso, assim, adiante, né, para outras pessoas. Um abração a todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe para que a gente tenha um mundo mais em paz.